Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia do nosso Deus seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo da palavra do nosso Deus e seja bem-vindo também ao nosso canal. Hoje estaremos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses. O objetivo era encorajar os nossos irmãos a resistirem na fé, mesmo em meio a tribulações. Um segundo propósito do apóstolo Paulo era refutar falsos ensinos acerca do dia do Senhor, como se estivesse já muito perto. Na mesma oportunidade, o apóstolo Paulo exorta a igreja, advertindo os irmãos como verdadeiramente um salvo deve se comportar em meio à sociedade. E na introdução à segunda carta aos Tessalonicenses, nós temos aí o autor da carta, que é Paulo, o apóstolo dos gentios. Assim como na primeira carta, ele também cita os companheiros Silas e Timóteo, que estava juntamente com ele e testemunharam o crescimento e o surgimento da igreja aos Tessalonicenses. O destinatário é a igreja dos Tessalonicenses. O tema do livro é esclarecimentos sobre a volta de Cristo. A data é cerca de 51 ou 52 depois de Cristo. Por esta data, já concluímos que foi escrita alguns poucos meses após a primeira carta. Ao lado nós temos a estatística da Bíblia Dake. A segunda carta aos Tessalonicenses é o 53º livro da Bíblia. Possui 3 capítulos, 47 versículos, uma pergunta, 51 versículos de história e 16 profecias. Estudaremos a segunda carta aos Tessalonicenses no mesmo formato que as nossas Bíblias nos apresenta o livro, dividindo em 3 capítulos. Como de costume, o apóstolo Paulo inicia sua carta saudando os irmãos com a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na oportunidade, o apóstolo Paulo faz um elogio à igreja por 2 virtudes que já foram elogiadas na primeira carta. Paulo elogia a fé e o amor dos Tessalonicenses. Porém, na segunda carta, o apóstolo Paulo cita que esta fé e este amor estavam em constante crescimento, ou seja, a igreja estava crescendo e progredindo nas virtudes de Deus. O apóstolo Paulo diz que o poder transformador de Deus dentro da igreja de Tessalônica era motivo de glória para ele, ao ponto que ele citava a igreja dos Tessalonicenses em outras congregações, em outras cidades por onde ele passava, porque era motivo de glória o que Deus fazia no meio daquele povo. Principalmente, disse o apóstolo Paulo, porque eles cresceram em meio a constantes perseguições. Segundo também o apóstolo Paulo, ele nos diz que estas perseguições tornaram os tessalonicenses participantes do reino de Deus. Porém, Deus não deixará a perseguição passar sem recompensa. A recompensa da perseguição é a seguinte: aos perseguidores, Deus pagará tribulação aos que atribulam a igreja, e aos perseguidos, Deus dará descanso quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus.
O apóstolo Paulo acrescenta que por ocasião da vinda, o nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado nos santos e os santos serão glorificados em Cristo. Paulo finaliza o seu primeiro capítulo com uma primeira oração, rogando a Deus que os tessalonicenses se tornem dignos da vocação que Deus lhes deu e que também glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falsos ensinos estavam entrando na igreja dos Tessalonicenses e distorcendo a doutrina das últimas coisas. Estes falsos ensinos estavam ganhando espaço por causa de supostas manifestações espirituais que davam um ar de credibilidade para o falso ensino. Talvez revelações, sonhos ou línguas estranhas, supostamente interpretadas, davam base para falsos ensinos. O apóstolo Paulo ainda cita a possibilidade de os irmãos estarem recebendo epístolas que não era de nenhum dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo recomenda que os irmãos em Tessalônica não se movam facilmente da doutrina a qual eles haviam aprendido com o apóstolo Paulo e que também não se atribulassem por causa destes falsos ensinos. E o apóstolo Paulo, para dar segurança aos nossos irmãos, ele escreve esta segunda carta com o seu próprio punho, para que a igreja pudesse reconhecer a sua letra e saber que realmente era o apóstolo Paulo quem estava escrevendo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 17 diz: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. O falso ensino que entrou dentro da igreja, seja por manifestações espirituais, ou seja por falsas epístolas, afirmava que o dia do nosso Senhor Jesus Cristo já estava muito perto. Então o apóstolo Paulo refuta este ensino, dizendo que não seria dessa forma. No capítulo 2, e o verso 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha, primeiro, a apostasia e segundo, a manifestação do homem do pecado. Este chamado dia de Cristo, no contexto da segunda carta aos Tessalonicenses, é uma referência ao dia em que o Senhor Jesus Cristo vem para desfazer e aniquilar o iníquo, uma clara evidência ao anticristo de Apocalipse capítulo 19. Por isso, não confundir o contexto do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses com o contexto do arrebatamento da igreja. O primeiro sinal que precede ao dia do Senhor Jesus Cristo é a apostasia. A apostasia é uma palavra grega que, no sentido religioso, significa abandono ou desvio. Já no Antigo Testamento, a palavra equivalente era rebelião. Na prática, a apostasia é uma rejeição consciente à palavra de Deus e o abandono público da fé. Podem haver muitas formas de apostasia, porém destacamos aí duas principais formas de apostasia. Primeiro, a apostasia religiosa, caracterizada pela renúncia completa da fé cristã, pois não crê na divindade de Cristo e por isso criam-se outras religiões. O islamismo, com 1,8 bilhões de adeptos, é um exemplo do tipo de apostasia religiosa. E também temos a apostasia teológica, caracterizada pela renúncia
total ou de partes da palavra de Deus. Um cristianismo sem arrependimento do pecado e um evangelho sem a necessidade de mudança de comportamento. Esse tipo de apostasia é bem presente nos dias ordienos. A apostasia, como um sinal que precede ao dia de Cristo, é uma apostasia progressiva, que vai se intensificando conforme o tempo passa. A apostasia teve início desde o início do cristianismo, quando muitas pessoas abandonaram a fé. De lá para cá, a apostasia vai crescendo em muitas formas dentro das igrejas. Mas a apostasia vai alcançar o seu auge no período da grande tribulação, que vai crescer em proporções espantosas, porque este tempo será um tempo que será sinal que precede ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo sinal que precede ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação do homem do pecado, mais conhecido como Anticristo. Este trará o último ataque de Satanás contra Cristo e os santos. Ele também é chamado de homem do pecado, filho da perdição e iníquo. Isso dentro do livro de Tessalonicenses. A besta é como ele é chamado no livro do Apocalipse. Trouxemos aí também as suas principais características relatadas em 2 Tessalonicenses. Diz o texto: se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com o engano da injustiça. Meus irmãos, quem será o anticristo? Eu confesso e lhe garanto que não sei. E também posso garantir que ninguém sabe. E se alguém diz que sabe, está passível de erro. Porém, em toda época da igreja, sempre os cristãos apontam alguém que poderia ser o anticristo. Isto aconteceu com Nero, com outros imperadores. Mais modernamente, dizem que os papas poderiam ser o anticristo, a ONU ou o presidente da ONU, o Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, também foi uma opção de anticristo. Hoje em dia já ouvi falar que já dizem até o Lula, ou o próprio Jair Bolsonaro, e outros falam do Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Meus irmãos, existem muitas histórias e nenhuma certeza. Porém, por que os cristãos conseguem perceber que sempre existe um personagem que seria um propício a anticristo? Essa pergunta eu tenho resposta. Sabe por quê, meus irmãos, que sempre existe alguém que aparentemente poderia ser o anticristo? É porque o diabo precisa ter alguém preparado para tomar posse logo após o arrebatamento da igreja. Assim como nós, o diabo não sabe quando vai ocorrer o arrebatamento. E o anticristo toma posse após o arrebatamento. Então, se o arrebatamento acontecer em qualquer momento, o diabo precisa de um personagem para assumir esse trono. Por isso, sempre, em todas as épocas, o diabo sempre teve alguém pronto para assumir o papel de anticristo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele disse que o espírito do anticristo já está no mundo, e isso na época da igreja primitiva. Paulo também escrevendo, ele diz que o ministério da injustiça já opera, e esses dois trabalham preparando o mundo para receber o anticristo.
Por isso, nós sempre temos a impressão de que existe um personagem que pode ser um suposto anticristo. Aí eu pergunto aos irmãos, por que Satanás não dá logo posse a qualquer anticristo ao momento que ele quiser? A Bíblia nos diz, é porque existe alguém que detém o diabo para não fazer isto. Está escrito no capítulo 2 e versículo de número 6. Vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o versículo 5 nos dá a entender que os Tessalonicenses entendiam quem era este que detinha o diabo para dar posse ao anticristo. Porém, nós, a igreja moderna, não sabemos quem é. E os estudiosos supõem dois personagens bastante relevantes. Esta pessoa que detém ao diabo pode ser a igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, assim como também pode ser o Espírito Santo, que se opõe a todo tipo de pecado. Ambos estes personagens, a igreja e o Espírito Santo, fazem oposição ao diabo. Então poderia ser qualquer um destes dois. Por ocasião do arrebatamento, a igreja será tirada da terra e o Espírito Santo também diminuirá o seu combate contra o pecado, embora continuará trabalhando no período da grande tribulação. Mas de qualquer forma, esses dois personagens não estarão mais atuando de forma ofensiva, o que permite um tempo oportuno para que o diabo possa dar posse ao anticristo. E é dessa forma que vai acontecer. E Paulo finaliza o seu segundo capítulo fazendo uma segunda oração, rogando a Deus que traga consolo e conforto para uma igreja que vivia em constante perseguição. Como é do seu costume, o apóstolo Paulo segue ao fechamento da sua carta, trazendo exortações práticas para o bom andamento da igreja. Diversas exortações. Primeiro, rogai por nós, disse o apóstolo Paulo, incentivando os irmãos a orar pela liderança. Façam o que vos mandamos. O apóstolo Paulo orientando a igreja a seguir aquilo que estava ensinando nas suas cartas. Terceiro, se afastem dos que não querem trabalhar. E quarto, não cansem de fazer o bem. Entre as exortações do capítulo 3, afastar-se daqueles que não trabalham parece ser a mais distinta. Na primeira carta, o apóstolo Paulo já tinha tratado esse assunto, dizendo que os irmãos que não trabalhavam davam mau testemunho para as pessoas que não eram crentes. Já nesta segunda carta, parece que o problema não foi resolvido. Então o apóstolo Paulo diz à igreja que deve afastar-se e não misturar-se com quem não gostava de trabalhar. O apóstolo Paulo ouviu falar que na igreja dos Tessalonicenses, alguns irmãos insistiam em continuar sem procurar um emprego, porém queriam ser sustentados pelos irmãos da congregação. E havendo muito tempo sobrando para estes preguiçosos, sobrava tempo para falar da vida dos outros. Então o apóstolo Paulo impõe uma regra: quem não trabalha também não come. Pois Paulo havia dado o exemplo para a igreja, que para não ser pesado aos Tessalonicenses, ele sempre trabalhou para se sustentar, para não depender da caridade dos irmãos. E por isso, o apóstolo Paulo precisou ser mais
incisivo no tratamento com estes irmãos, que talvez, porque aguardavam que o arrebatamento fosse muito próximo, não queriam trabalhar. Mas o apóstolo Paulo estava corrigindo este erro através da segunda carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo então encerra a sua carta da maneira como eu também gostaria de encerrar. O último verso diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado pela sua audiência. Venho aqui lhe pedir, se inscreva no nosso canal. Se este canal lhe tem ajudado, o nosso assunto tem contribuído para a sua pregação, para a sua aula ou para a sua doutrina, dê também o seu apoio ao nosso canal e se inscreva no nosso canal. Faça também um comentário, deixe o seu joinha, porque isso contribui para que o YouTube possa divulgar o nosso conteúdo para outras pessoas. Assim o Evangelho de Cristo chegará a multidões. Muito obrigado, que Deus em Cristo lhe abençoe e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.